aqui vou falar um bocadinho além do que aquilo que fala no desenho humano, porque se formos ao desenho humano, um gerador não tem que ir atrás de nada, não tem que fazer nada acontecer. A vida acontece, tem que estar atento aos estímulos e, respondendo aos estímulos, a vida vai levar pelos caminhos que forem corretos para si, seguindo a sua estratégia, a sua autoridade. Esta é a resposta base e é a resposta que realmente vai ser a base da resposta que eu vou dar, que, como estava a dizer, vai um bocadinho além daquilo que é o desenho humano. Até porque, mais uma vez, aqui no fluxo, nós não tencionamos somente falar sobre o desenho humano. É um fluxo energético e claro que o desenho humano é uma base incrível e foi a nossa base para conseguirmos comunicar com vocês também sobre este fluxo energético. Mas aqui gostava de começar por desmistificar um bocadinho esta palavra, que é a palavra manifestar. E nós as três, até há pouco tempo, recentemente, estivemos realmente também a falar e conversar sobre isto e olhar a fundo sobre isto, porque o manifestar, quando nós falamos de manifestador no desenho humano, está muito associado a esta coisa do fazer acontecer, de ir atrás, de eu projetar aquilo que eu quero da minha vida, de eu construir o meu quadro de sonhos e a coisa materializar-se da forma como eu intenciono. E, segundo a minha experiência enquanto gerador e a da Nati, o nosso materializar não é da mesma forma. Claro que materializamos, claro que manifestamos também as coisas na nossa vida. Só que é de forma diferente, porque não é o ir atrás, não é através da mente eu colocar o que é que eu quero, da forma como eu quero, onde é que eu quero chegar, que objetivos é que eu quero ter. Tem muito mais a ver com estar na vida e ir respondendo à vida e respondendo aos estímulos. E é como se fosse uma interação entre o próprio universo e nós geradoras, em que vêm os estímulos, realmente isto sim, isto é a altura, e vamos atrás daquilo que é um sim para nós. E claro, depois de ser um sim, depois de receber o estímulo, temos de ir e fazer acontecer. Mas é como se a vida nos mostrasse aquilo que é para nós. E esta é a nossa experiência. Não estou a dizer que tem de ser assim para todos os geradores, mas a nossa experiência diz-nos que a forma como vamos manifestar coisas na nossa vida é muito mais a ver com seguir os estímulos. Por isso, eu devolvo a pergunta a esta geradora, que é: que estímulos é que têm aparecido? Que coisa é que tem sido sim ou não? Porque por vezes não é que não tenha aparecido nada. Estamos só a olhar para uma parte, que é aquilo que eu quero, e esquecemos de olhar o todo, que é um percurso. E nisto eu estive a pensar sobre esta pergunta, não estive a pensar sobre a resposta, sobre esta pergunta no sentido de como é que aconteceu para mim, por exemplo. E no meu caso em específico, mas mais uma vez, eu acho que é importante nós sabermos muito bem o nosso fluxo, porque eu acho que tem muito a ver com o nosso fluxo, mais do que só ser geradoras, mas no meu caso específico, apareceu para mim a relação quando eu abri mão de querer ter a relação. Aquele clichê de quando já não queres, quando aparece, foi o meu caso. Mas ainda assim, eu estive atenta aos estímulos. Eu tinha que estar no sítio onde eu tinha que estar para que a coisa acontecesse. Então, eu não me fechei, não, eu não quero, agora estou muito bem sozinha. Nada disso. Nem fui atrás de, vou conhecer esta pessoa, vai ser o amor da minha vida. Nada disso. Eu apenas conheci. E depois, eu sou emocional, não é? Por isso eu realmente tenho bastante tempo até dar o meu sim, porque estava naquela dúvida até ter a clareza, e só quando tive a clareza é que entrei realmente no relacionamento. Mas, para dizer que foi uma série de acontecimentos, uma série de estímulos que eu fui dando sim, e não me deixei condicionar por aquilo que a mente dizia de podia ser ou não podia ser, porque verdadeiramente eu estava nem aí, eu não estava focada nisso e aconteceu para mim. Mas outra pessoa vai ter uma experiência diferente. Eu não estou a dizer que quando abrir mão desse querer que vai acontecer, porque é assim que acontece com o gerador. Não, eu acho que é da experiência de cada um. É realmente, se está aberto a isso, ver o que a vida lhe está a dizer, para onde é que tem que ir, porque eu acredito mesmo que se é para acontecer, vai acontecer. O que é seu, a seu lhe chega sempre, gerador. Não precisa de ir correr atrás, nem ficar angustiado porque ainda
porque ainda não aconteceu. Pode acontecer, vai acontecer e acreditar que vai acontecer. Mas eu acho que o verdadeiro ponto aqui é nós, quando entramos nesta jornada de autoconhecimento e para estar nesta página, porque possivelmente está nessa fase de autoconhecimento, não é só manifestar uma relação amorosa, é alinhada. E para isso temos de nós também estarmos alinhados. Eu até comentava com o meu namorado, que é mesmo interessante porque eu estive os últimos fins de semana em curso de desenho humano para relacionamentos, focado nos relacionamentos, e vem uma pergunta sobre relacionamentos. Mas eu acredito muito, já dei a resposta do desenho humano, não é? Que é seguindo estratégia de autoridade sempre, e muito mais a autoridade é importante nestes pontos de saber se eu entro ou não nas relações, o que é ou não para mim. Mas enquanto fluxo energético, eu acredito mesmo que é uma junção de vários fatores em que eu tenho que estar preparado, o outro tem que estar preparado, as condições têm que estar preparadas. Então, se enquanto gerador eu seguir a minha estratégia, a minha autoridade e estiver atenta aos estímulos que vão aparecendo para mim, o caminho vai-se fazendo. E eu também já estive na posição de querer muito e é angustiante porque nunca sabemos quando é que vai acontecer, porque temos os outros planos da vida que estão por detrás. E se confiarmos que o que é nosso, a nós nos chega, que não precisamos dessa preocupação. Mas enquanto fluxo, estava eu a dizer, que é importante estarmos alinhadas para que quando aconteça nós saibamos respeitar a nossa verdade e o nosso ser e perceber se é a relação certa para nós ou não. E atenção, certa não quer dizer que vai ser correr lindamente e vai ser tudo muito maravilhas. Certa é a certa para mim naquele momento, ok? O que é mais correto para mim naquele momento. E ainda assim, eu não vou descartar também o poder que nós temos, todos nós enquanto seres humanos, temos o poder de materializar as coisas na nossa vida. Então, mesmo enquanto geradora, se eu não estou alinhada, se eu não estou atenta aos meus pensamentos, se eu sou comandada pela minha mente, eu automaticamente vou estar a projetar na minha vida exatamente as mesmas coisas. Eu vou estar num ciclo de frustração e não vou sair daí. Então, a forma como eu me sinto, enquanto geradora, não é? Eu tenho uma aura aberta envolvente, a forma como eu me sinto fala se o meu campo atrai ou não, não é? Quanto mais satisfeita eu estou, mais atrativa eu estou. Então tem muito mais a ver com nós cuidarmos da nossa própria energia, nós enquanto geradores, para conseguirmos atrair as coisas certas para nós. Porque a nossa mente tem poder realmente. Então se estamos sempre a pensar nas piores possibilidades e se não sentimos como se já tivesse acontecido, aquela questão de a emoção, e quando eu falo de emoção, se não é emocional, falo da satisfação, ok? Porque aqui vai depender muito, mais uma vez, dos centros que têm definidos ou não têm definidos, mas se estou alinhada naquilo que é o meu ser, o meu campo de energia vai ser suficientemente forte para atrair o mais rápido possível as coisas para mim. Então, o foco não é no outro, o foco é em mim. Como é que eu estou a cuidar deste meu alinhamento e da minha energia? Porque um gerador, mais uma vez, tem uma aura aberta e envolvente. Então, puxa tudo e pode ser muito condicionado por tudo que puxa. Então, eu saber dizer sim àquilo que é sim na minha vida, estar atento aos estímulos e cuidar da minha energia é essencial para manifestar um relacionamento amoroso.